Fala galera, aqui quem fala é Deus Novo Mundo e aqui eu vou trazer uma resolução de todos os vídeos recentes do Mitos e Lendas e dessa série que eu tô fazendo aqui de Alquimia Espiritual, que eu vou falar especificamente sobre o livro da vida e as suas origens e a origem da existência, de como ela veio a ser o universo causal como nós conhecemos, porque existia coisas antes do universo causal que nós desconhecemos, mas tem alguns mitos e lendas que dão algum parentesco e vemos que pode ser verdadeiro, como o mito de Numa Elish, que primeiramente era Tiamat e Apsu, que estava no caos primordial, e basicamente eles tiveram dois filhos, Lamo e Lahamu, e esses dois irmãos tiveram dois filhos também, Anshar e Kinshar. Eles são deuses e o Tiamat e Apsu são criadores. Já Anshar e Kinshar geraram Anu e se eu não me engano geraram Anu e Antu. E Anu mas Antu aqui não aparece aqui no poema, mas ela é vista como também irmã do Anu e esposa dele, que através dele vieram os Anunnakis e tal, mas todos eles são vistos como deuses, tanto os Anunnakis, Anshar e Kinshar, e os filhos dos criadores, que Lamu e Lahamu também se rebelaram contra os dois criadores, que eles eram a fonte do caos, e na verdade a maldade, né, a luta do céu foi influenciada, na minha opinião, por essas histórias mesopotâmicas, porque Samael, na verdade Samael, ele na verdade ele não é Satanás. Satanás na verdade é um título dado a ele porque ele foi tornado assim. Mas nos mitos antigos do Talmud, se você pegar o Talmud e ver lá, onde ele aparece no Jardim do Éden, ele é visto como Samael. Ele não é visto como o diabo nem Satanás. E eu fiz um vídeo aqui sobre o Ahriman, né? E aqui eu vou corrigir o fato que eu falei. Ele não é Anu. Na verdade, tanto Ahriman, tanto Satanás não existem. Se você invocar Ahriman, Satanás, Lúcifer ou Samael, vai parecer a mesma entidade. Que o pessoal cultua na Irmandade, que até o Daniel Mastral, né, bem famoso, falou que é Samael. Mas lá eles acreditam na Bíblia e acreditam que esse ser é um anjo caído, mas na verdade é um mito, o anjo, a queda dos anjos caídos, porque ele foi inspirado nessas histórias. E o livro da vida é bem interessante,
notar que existem as tábuas do destino. Que no mito do Inumerich, Tiamat tinha a tábua do destino. E ela deu as tábuas do destino quando mataram o Apsu. Mas ele não está morto. Ele não está morto. Ainda existem evocações do Apsu hoje em dia. E ela deu as tábuas do destino, que se vê muito paralelo com o livro da vida, as tábuas do destino para o Kingu, que era um filho dela, que eles tiveram 4 filhos: Lamu, Lahamu, Kingu e Mumu. Kingu e Mumu ficaram do lado deles, dos criadores, e já Lamu e Lahamu se rebelaram. Mas o diabo não existe aqui. O diabo, na verdade, eu acho que é uma invenção. Eu acho não, tenho certeza que é uma invenção da Igreja Católica ou da cultura judaica cristã da época, que criou através de Samael uma cultura ao redor do diabo. Mas na verdade não existe. A personificação do mal, na verdade eu não acredito no mal e no bem. Eu acredito que em forças hostis e forças não hostis. Em seres hostis e seres não hostis. Que o livre-arbítrio existe para nós fazer o bem e o mal. E não existe criaturas ou seres, né, puramente maus no universo. Tanto é que Pazuzu, as mulheres que eram atacadas pelo demônio feminino Lamasto, pelo espírito, pela criatura Lamasto, ele era protegido, o Pazuzu protegia. Ou seja, eles podem agir pelo bem e pelo mal. Ou seja, ele não acredita em espíritos malignos, nem essa luta do bem e do mal. Acredito que são forças hostis e forças não hostis, visto que Lamasto e Pazuzu pertencem à mesma classe de seres, que são os Udug, em sumério, que são basicamente seres que eles possuem. Geralmente é quando há uma possessão que não é por um espírito falecido, né? Um obsessor, que o obsessor também pode possuir uma pessoa, porque existe incorporação, existe a possessão, a incorporação e canalização, que é o mesmo que incorporação, e a encarnação. Encarnação é o modo mais definitivo, porque o ser conhece seus pensamentos. Já canalização, incorporação é ter você inconsciente e ele agindo, porque diz que Samael, eu acredito que Samael é o que vai, né, e vai encarnar no anticristo. E segundo as teorias, né? Porque aqui é visto que Satanás não existe. Satanás foi uma mistura do ser Arimã
com vários outros seres, Mastema, Pazuzu, aí criaram a figura Satanás do cristianismo, para mostrar que o Deus cristão tinha um opositor. Na verdade, essa figura é bem desfasada e as culturas dizem outras coisas. Elas não dizem que existem anjos caídos, porque seria muitos anjos caídos que seriam na Terra, porque fala que existem miríades de miríades e milhares de milhares de anjos no céu. E se é um terço que caiu aqui na Terra, seria uma parte dessa miríade de miríades e milhares de milhares. Que segundo as contas que eu fiz, não sei se é esse exato número, mas deu 1 seguido de 1020 zeros. Ou seja, são muitos seres. Não daria para ficar na Terra, nem no núcleo da Terra. Seria muita coisa. Ou seja, não faz sentido a queda dos anjos. Essa foi uma guerra que aconteceu antes do multiverso causal acontecer. Eu acredito no multiverso, mas eu acredito também que esse multiverso não é fundamentado na questão de você ter livre-arbítrio e as suas escolhas fazem as versões de outras vocês em outros universos. Na verdade, meu conceito de multiverso é mais focado na espacialidade e não em versões de você, porque existe também antes do universo existia. É bem interessante, sabe, salientar isso, que existia antes do universo nada, o todo, e como resultante disso existe infinito espaço e ao mesmo tempo sem forma, e é espacial e infinitamente temporal, infinitas dimensões de tempo, né? E ao mesmo tempo atemporal e temporal. E é isso. O caos, ele é eterno, mas ele é a ausência de causas. É só situações sem causas. Basicamente o tempo passa lá, mas passa de uma maneira diferente. Porque até no cristianismo tem o conceito de antes do tempo, antes da fundação do mundo, o cordeiro foi morto. E da mesma forma, eu acredito que ocorreu essa batalha e Kingu, como eu estava falando, Kingu foi dada para Kingu as tábuas do destino e eles perderam a batalha, segundo o Enuma Elish, e eles realmente perderam. E agora essas tábuas do destino, segundo as lendas, estão com os Anunnakis. Estão com o Enki, com o chamado Demiurgo, porque Enki foi quem criou o homem, a humanidade, do barro e de o sangue e a carne e de um Deus sacrificado para criar um homem inteligente, né? Mas ele plantou a árvore do conhecimento do bem e do mal e
E eu acho que se chama assim o impulso é da, da, da dualidade, né? Porque o bem e o mal, o conhecimento do bem e do mal, não é a maldade, não é a iniquidade. As pessoas interpretam como sendo iniquidade. Mas é basicamente a capacidade de interpretar o mundo através de forças hostis e forças não hostis. É basicamente o conhecimento. A humanidade não tinha o conhecimento, e esse conhecimento se refere ao bem e ao mal. E esse mito do Gênesis, do Jardim do Éden, também estava na Suméria, em tabuletas, que fala que não tinha sofrimento, mas em que tinha um pai que chamava Anu, que como eu falei, a linhagem Anu teve filho com Ki, que geraram Anunnakis, Igigis e Udugis, deuses e criaturas. Que as criaturas governavam no submundo, já os deuses governavam no céu, que era supostamente o terceiro céu. Que não existe um Deus, existe deuses. E são essas forças hostis do universo, do multiverso no caso. Porque visto que a maioria das lendas de espíritos malignos vem de mitos mesopotâmicos. Eles se remetem aos deuses sumérios. E esses deuses sumérios foram influenciados, né, da cultura babilônica, né, para a criação dos poemas, do poema Enuma Elish, que foi o relato, acho que mais antigo sobre uma guerra antes da causalidade. Basicamente, não na eternidade, mas no começo da existência temporal e atemporal da causalidade. Antes da fundação do mundo causal, antes do Demiurgo criar o universo físico e a matéria, né, a energia e tal, e ele organizar o caos através da forma. E agora essas tábuas do destino pertencem ao Deus abramânico, do islamismo, do judaísmo e do cristianismo.
No islamismo também tem. No judaísmo eu não sei ao certo se tem. Se eu não me engano tem também. Não sei dizer. Mas no cristianismo tem, que é o livro da vida, onde todos os pensamentos, as ações de todo o destino de todos os seres e de todos os salvos foram registrados. E segundo minha teoria é que no caos, quando tudo ser dissolvido, e porque eu creio que essa é uma prisão, tanto o mundo material quanto o samsara, quanto a própria quanto tanto o mundo material quanto o samsara é uma prisão. O mundo material é uma prisão de demiurgos, e o samsara é uma prisão de renascimento e morte e sofrimento. E segundo o que a lenda conta, né? A batalha terminou, né? Com Tiamat derrotada. Mas até hoje há invocações de Tiamat. Eu não entendo. Aí fica aí a vírgula que Tiamat pode estar viva. E ela está. Ela é causal. Ela existe. Ela, além de ser a causal, ela existe além da existência, sendo que ela é. Ela não existe, ela é. Basicamente porque ela é eterna. Junto com Deus Apos. Não, Deus não, o Criador Apos. Que junto a eles formaram tudo. E, enfim, é isso. Deus no mundo vazando. E tchau.